Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, os amigos que nos acompanham no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos em mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos à cidade de Bebedouro, no interior do estado de São Paulo. Lá vamos conversar com Paulo Sampaio, e o Paulo Sampaio vai falar de bem-aventurados os aflitos. Paulo Sampaio, seja bem-vindo ao programa Sensibilidade, Paulo. Muito obrigado, Damião. Uma alegria estar aqui. Deixo aqui um abraço a todos que acompanham a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Gratidão por esse convite. Que Jesus nos abençoe em mais este momento. Que assim seja. Olha, Paulo, conta um pouco para a gente, para quem está nos acompanhando aqui no programa Sensibilidade, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, um pouco de você. Paulo Sampaio por Paulo Sampaio. Pois é, então, eu sou da cidade de Bebedouro, interior de São Paulo. Eu sou espírita há pouco mais de uns 30 anos já. Já atuei em algumas tarefas, né, na Casa Espírita, como dialogador em reuniões mediúnicas. Já trabalhei na evangelização, já trabalhei em coordenação de grupos de estudos, que eu gosto muito disso. Atualmente tenho me dedicado um pouco mais, né, com uma dedicação maior para a divulgação propriamente dita, através das palestras, e também eu realizo estudos online, como foi agora uma prática constante a partir da pandemia, né? Então tenho meu canal também no YouTube, que a gente faz bastante lives de estudos, né, da doutrina espírita, e vamos agora dedicando mais nessa tarefa aí, das palestras e das lives de estudo online. Esse Paulo Sampaio que vai estar aqui junto com a gente, e o tema de hoje, bem-aventurados os aflitos. Paulo Sampaio, é com você. Então vamos lá, queridos amigos e amigas, muita paz a todos. Essa reflexão que trazemos aqui, como o amigo Damião já adiantou, né, bem-aventurados os aflitos, nós nos baseamos principalmente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo mais extenso da obra, né? Nós percebemos que ali estão apresentadas muitas mensagens dos espíritos amigos, orientadores que trabalharam com Kardec, porque é fácil perceber porque esse capítulo é o mais longo. Ele trata de algo que nos interessa a todos, sem exceção. Porque esse capítulo fala sobre a dor. Kardec ali vai nos esclarecer questões importantíssimas, como, por exemplo, por que sofremos? Por que uns sofrem mais do que outros? Então, são questões que sempre incomodaram, vamos dizer assim, né? Levaram preocupações aos pensadores, a toda a humanidade, buscando respostas para elas. Então, eu quero recordar aqui que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec, logo de início, ele apresenta dois tópicos que são essenciais, né? Por isso que estão logo ali no início do capítulo. Que nesses dois tópicos, Kardec vai nos explicar sobre essa questão da causa, a causa das aflições, por que sofremos. Então ele apresenta causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E é interessante, amigos, que Kardec diz que a maioria das nossas dores, elas provêm de causas da existência atual. Isso é interessante porque muitos de nós, principalmente os espíritas, né, a gente costuma dizer assim, o que será que eu fiz para merecer isso? Isso é karma, né? As pessoas costumam dizer assim, se reportando
aquelas possibilidades das expiações, trazerem compromissos de existências passadas. Mas Kardec nos orienta que a maioria das nossas aflições provém de causas da existência atual. Então, é importante pensarmos nisso, até para que a gente faça uma retrospectiva da nossa vida. Analisemos melhor como nós temos vivido a nossa vida. Porque muitas vezes ainda há tempo de modificar condutas, transformar alguns hábitos, para que a gente evite de sofrer mais. Então, Kardec explica, nas causas atuais das aflições, que essas causas decorrem das nossas más escolhas. Veja que interessante isso. Por quê? Nós sabemos que a maioria de nós aqui encarnados, com raras exceções, somos espíritos daquela terceira ordem que Kardec bem estipula lá, ele detalha bem naquela parte do Livro dos Espíritos, chamada a escala espírita. Então, lá Kardec, sob o amparo da espiritualidade, eles propõem uma divisão em 3 ordens e 10 classes. Então, ele coloca, né, na base, na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que seríamos nós, com muitas imperfeições ainda a trabalhar. Na parte intermediária, os bons espíritos, né? E na parte de cima, os espíritos puros. Então, nós, como somos ainda daquela base, da parte mais inferior da escalada evolutiva, somos espíritos com muitas imperfeições. Nós percebemos isso. Por mais que a gente já tenha conquistado virtudes, isso é inegável, nós já temos um progresso, é visível isso, né? Se nos compararmos com épocas remotas aí do planeta, nem precisaríamos voltar muito na própria Idade Média, comparando com hoje, já percebemos muito progresso moral, intelectual, nem se diz. Mas ainda temos muitas coisas para trabalhar em nós. Então, diante disso, nós nem sempre fazemos boas escolhas, isso é lógico. E não fazendo boas escolhas, nós, muitas vezes, agimos de determinadas formas, escolhemos determinadas coisas que vão nos incomodar. É isso que é estranho. Nós escolhemos coisas que nos perturbarão, que nos trarão aflições. Por exemplo, nós cometemos muito excesso, né, de toda ordem. Então, a gente tem excesso alimentar, excesso nas bebidas, né, dos alcoólicos, no cigarro, não só na parte material, né, física, mas também a nível de sentimentos. Quantas vezes nós nos desequilibramos com os sentimentos infelizes, muita tristeza exagerada, mágoas que carregamos. Então, esses comportamentos que não são muito bons, né, menos edificantes, eles vão trazer para nós consequências dolorosas. Muitas vezes vão surgir doenças até, e às vezes de graves proporções. E aí, quando surge a doença, às vezes a pessoa se questiona, né? Por que comigo? Por que Deus permitiu isso? Sem se dar conta de que é a própria pessoa a causadora daquele mal. Então, é nesse sentido que Kardec coloca causas atuais das aflições. Na maioria das vezes, somos nós mesmos os causadores das nossas aflições. E aí ele vai ainda citar outros exemplos, como pais que, quando seus filhos chegam à maioridade, por exemplo, se percebem que os filhos não correspondem às suas expectativas, filhos que não têm muita responsabilidade, filhos rebeldes, filhos que se envolvem com drogas. Então, Kardec coloca, ele nos leva a pensar, né, para esses pais especificamente. Recordem-se na época daquela primeira infância. Será que vocês ofertaram a educação necessária? Porque a educação, nós sabemos que é uma das missões mais importantes. E quantos pais, né, infelizmente, negligenciam essa missão, essa tarefa? Quantos pais que terceirizam a educação dos filhos,
Kardec até diz, às vezes os pais preocupam-se mais em cuidar do seu jardim do que educar os filhos. E aí o que acontece? Quando, na idade, né, da maioridade, que eles esperam ali filhos agindo de uma forma coerente, né, e não veem isso, a quem culpar, senão a si próprios, que não se dedicaram à tarefa que tinham de grande importância. E assim Kardec também relaciona outras questões, como os relacionamentos, e aí vai, né? Que vale a pena muito ler mais profundamente esse capítulo. Porém, amigos, se por um lado nós podemos perceber claramente as causas das nossas dores aqui no momento presente, na atual existência, de outras vezes, diz Kardec, não encontraremos uma resposta, não encontraremos uma explicação para muitas aflições. Por exemplo, quanto que nós vemos, muitas vezes, pessoas boas, pessoas fraternas, pessoas responsáveis, que a gente admira pelo seu proceder e que muitas vezes, de uma hora para outra, se veem diante de grandes aflições, como, por exemplo, uma doença grave que surge na maturidade, do nada, né? Aí a pessoa pergunta, mas o que essa pessoa fez para merecer isso? Por que com ela, que é tão boa? Então, são questões que realmente afligem a muitos, né? As pessoas não encontram resposta. Por que Deus permite justamente com essa pessoa tão boa? De repente, a pessoa perde, entre aspas, perde um filho em um acidente. São tragédias, fatalidades difíceis, né? Ainda mais com aquela pessoa que sabemos ser tão boa, né? Tão merecedora de coisas boas. Então, os espíritos vão orientar Kardec, quando a gente vê, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, questões 258, quando ele trata da escolha das provas, também lá na questão 851, quando trata de uma certa fatalidade, que às vezes parece que acontece na vida, os espíritos vão nos dizer que quando nós estamos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, aguardando o momento da reencarnação, nós fazemos o que se chama o planejamento reencarnatório. Nós, auxiliados pelos espíritos amigos, pelos mentores, né, espirituais, nós vamos planejar a futura reencarnação. Então, naquele momento, antes da encarnação, a gente ali, muito bem assessorado por esses amigos espirituais, nós vamos mais ou menos, né, escolher aquilo que eles chamam gênero de provas. É lógico que não vai ser traçado tudo aquilo que viveremos, porque nós temos livre-arbítrio e modificamos as coisas de um momento para outro. Mas a gente, lá na espiritualidade, estabelece mais ou menos em linhas gerais, por exemplo, a família onde renasceremos. Essa é a principal, né, o principal planejamento. A família é essencial. Nós vamos renascer no lar onde mais temos necessidades, né? Onde precisamos realmente nos reajustar. Lembrando que também no nosso lar virão conosco aquelas almas afins, espíritos com os quais temos bons relacionamentos de passado, mas também aqueles que em outras experiências passadas tivemos problemas, não nos entendemos muito bem, ficaram pendências, então voltamos para nos reajustar, para transformarmos sentimentos ruins em sentimentos melhores. Então os espíritos dizem, amigos, que ao fazer esse planejamento, a gente cria como que uma espécie de destino. Olha que interessante isso. Criamos uma espécie de destino devido às nossas escolhas. Então eles dizem uma certa fatalidade, e vejam bem que essa palavra precisa ter muito cuidado de usá-la, porque em doutrina espírita não há fatalidade no nível geral, né? Na generalidade não há fatalidade. Mas, eles dizem, no tocante às provas de natureza física,
existe uma certa fatalidade. Uma certa fatalidade. Porque ao fazer a escolha, a gente sabe que muito provavelmente enfrentaremos aquela situação dolorosa. Não é 100% de certeza, porque as coisas podem se modificar. Mas existe uma probabilidade grande de sofrermos, por exemplo, a desencarnação de um filho de forma precipitada, uma doença que surge mais na idade avançada. Então, às vezes, isso pode ser consequência das atitudes das reencarnações passadas. É o que nós chamamos expiações. O que é uma expiação? É a consequência do mal praticado. É nós enfrentarmos situação semelhantes àquelas que nós colocamos para outras pessoas com a nossa má atitude, com o nosso mau proceder. Então a gente vem para a nova reencarnação sujeitos a enfrentar essas situações mais difíceis. Então, nesse caso, amigos, a explicação para as nossas aflições estaria lá no passado, né? Nas existências passadas, porque Deus é justo e jamais permitiria que nós sofrêssemos algo que não merecêssemos passar por aquilo, que nenhuma experiência pudesse nos acrescentar. Bom, mas depois que Kardec apresenta as causas atuais e causas anteriores das aflições, ele coloca, amigos, nesse capítulo 5, uma explicação muito interessante para a gente pensar. Porque ele diz assim: nem todo sofrimento denota a existência de uma falta. Muitas vezes são simples provas. Então, vejam que interessante isso. Nem sempre as nossas aflições do hoje serão decorrentes de atitudes equivocadas de nossa parte. Algumas vezes serão simples provas escolhidas por nós mesmos. Porque alguns espíritos mais determinados, mais corajosos, né, com mais lucidez espiritual, algumas vezes solicitam, então, certas experiências mais difíceis, sabendo que essas experiências podem proporcionar a eles avanço espiritual. Vão contribuir para que eles desenvolvam mais virtudes, né? A resignação, uma confiança maior em Deus. Então, com o seu bom proceder, eles podem dar bons exemplos para outros que convivem com eles. Então, essas provas, muitas vezes, são permitidas para a reencarnação. Ou seja, nós não fizemos nada para merecer aquilo. Nós simplesmente escolhemos aquela prova porque sabemos que, se bem enfrentarmos aquela prova, poderemos crescer espiritualmente, desenvolver virtudes, e assim isso contribui, né, para a elevação espiritual. Então, Kardec coloca uma frase muito interessante, que ele diz assim: a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é expiação. Olha que interessante isso. Vamos pensar nessa frase. Imaginemos um espírito que traz para a nova reencarnação uma expiação, que já comentamos, né? Ele errou lá numa existência passada e ele vem para sofrer algo mais ou menos semelhante àquilo que ele fez, não como castigo, aí que é o interessante, não é uma punição, mas é no sentido de que ele experimente mais ou menos situação semelhante à que fez, para que ele compreenda que aquilo não é bom, para que ele evite de fazer de futuro aquela mesma atitude, né? Então vai trazer um aprendizado para o espírito, vai trazer a reeducação do espírito. Então imaginemos um espírito que traga uma expiação de uma existência passada. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. De repente o espírito errou de uma forma que ele virá para a reencarnação com uma limitação física. É apenas um exemplo, tá, amigos?
E lembrando desde já que nem todas as limitações físicas são decorrentes de expiações, podem ser provas. Então, imaginando que esse espírito traga uma expiação no sentido de uma limitação física. Então, o que acontece? Essa criatura encarnada, que agora apresenta-se com essa deficiência física, a forma como essa pessoa vai lidar com esse problema vai ser prova. Vocês estão entendendo? É uma expiação que ele trouxe, mas a forma como lida com a expiação é prova. Então ele passa por expiação e prova ao mesmo tempo. E aí nós veremos que a forma de agir pode variar muito. Nós veremos pessoas, como vemos muito na Terra hoje, pessoas com tantos problemas visíveis, né? Que dão um show de alegria, de felicidade, de paz consigo mesmas, né? Não se revoltam, não se desesperam. Aquelas pessoas que são exemplos de vida. Nós ficamos admirados, pessoas que não se rendem ao problema. Ao contrário, fazem daquele problema um motivo para viver ainda mais intensamente sua vida. Então, são aqueles que estão triunfando diante da prova também. Estão vencendo a expiação e vencendo a prova. Por outro lado, quantos não vemos também na Terra reclamando, desanimados, se revoltando contra Deus? Por que comigo? Por que Deus permitiu isso? Então, são aqueles irmãos que estão sendo reprovados diante daquela experiência. Então, a gente vê, nesse sentido, que a expiação vai servir de prova, né? Mas nem sempre a prova é expiação. Então, se a experiência que eles trazem para a existência é simples prova, não quer dizer que fez nada para merecer aquilo, mas também vão ser testados naquela experiência. Então, aqui, amigos, acho que fica um grande alerta para todos nós, que conhecendo, né, da lei de causa e efeito, muitas vezes nós, quando observamos esses irmãos que trazem problemas muito visíveis, né, que nós percebemos ali alguma deficiência, alguma doença, alguma enfermidade mental, quando a gente percebe esses irmãos com essas, né, lutas, nós podemos ter um hábito muito infeliz de cairmos num julgamento precipitado, porque quantas pessoas dizem assim, ou pensam pelo menos, né? Pessoas pensam, o que será que essa pessoa fez para merecer isso? Pensando, né, que aquela pessoa é uma grande devedora. E nós estamos equivocados muitas vezes, porque como vimos aqui, pode ser apenas prova e não expiação. Então, cuidado, né, com esses pensamentos, com esses julgamentos. Mas assim, amigos, a gente percebe que, de qualquer forma, infelizmente, muitas pessoas se revoltam realmente, se desesperam, blasfemam contra Deus, né, diante das suas lutas, das suas dores. Então, a gente vai entendendo que o maior problema realmente não está na circunstância difícil que a pessoa enfrenta. O maior problema não é a própria dor, mas a forma como lidamos com aquela situação difícil. Esse é o maior problema. Como acabamos de dizer, né? Se vamos enfrentá-lo com coragem, com resignação, ou se vamos nos revoltar, desesperar. Então, é aquela ideia, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque a dor, muitas vezes, vai bater a nossa porta, decorrente, né, das nossas necessidades espirituais. Mas a forma como lidaremos com essa dor é a questão do sofrimento. A gente pode potencializar a dor, né, trazendo sofrimentos exagerados, ou lidarmos de uma forma tranquila com aquela experiência. Nesse sentido, amigos, eu me recordei, quando preparava essa reflexão,
de uma mensagem do Espírito Lázaro, que está em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 9. E Lázaro apresenta uma mensagem muito interessante chamada obediência e resignação. Tem tudo a ver com isso que estamos meditando aqui hoje. E o Espírito Lázaro diz assim: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Olha que pensamento belo, não é interessante? Porque obediência e resignação são duas qualidades morais, duas virtudes que deveríamos buscar para enfrentarmos esses momentos difíceis de nossa vida. Obediência, resignação. Obediência, amigos, no sentido de obedecer às leis divinas que Deus criou para a nossa felicidade, como diz a questão 614 do Livro dos Espíritos. Deus criou leis para a nossa felicidade. Se nós soubermos viver, quanto mais soubermos viver de acordo com essas leis, mais felicidade e menos dores. Então, obediência seria essencial. Mas nós sabemos quanto ainda somos rebeldes para com essas leis divinas. Por isso que Jesus, o Espírito puro, o Cristo, né, que veio até nós, ele dizia sempre: eu faço a vontade do Pai. E o que é fazer a vontade do Pai? Senão acatar suas leis, viver de acordo com essas leis. E essas leis de Deus, sabemos que estão em nossa consciência, como também diz o Livro dos Espíritos. Mas elas estão muito bem explicitadas, tanto no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, como principalmente no Evangelho de Jesus. O Evangelho, amigos, que deve ser o nosso roteiro de vida. Quanto que nós precisamos trazer as lições do Cristo para a nossa vida. Então, esse é o caminho. Obediência. Pensemos nisso. Dá para a gente mudar muitas coisas. Se até hoje temos sido ainda negligentes com essas leis, busquemos dar uma atenção maior. Estudemos o Evangelho, estudemos a doutrina espírita. Busquemos nos adaptar mais a essas leis para que a gente seja mais feliz e sofra menos. Então, ele diz obediência e resignação. Resignação no sentido, amigos, de uma aceitação. Vejam bem, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para aliviar a situação difícil que nós passamos. Não é para a gente sofrer por sofrer. Deus não quer a dor, mas a dor às vezes é necessária como um processo reeducativo, né? Então, diante de uma aflição, qualquer seja ela, a nossa postura deve ser de buscar melhoras, buscar uma condição melhor diante daquela aflição. Não é para ficar sofrendo. Eu preciso sofrer, eu vou sofrer. Não. Busquemos situação melhor. Mas, se apesar de todo o nosso esforço, aquela situação não se melhora, não se modifica, aí cabe, amigos, a resignação. O que seria, então? Aceitar aquilo que não é possível modificar. Tem até uma oração da serenidade que fala nesse sentido. Aí caberia essa aceitação diante de uma situação que precisamos enfrentar para tirar lições, aprendizado. Então aí caberia a resignação, a confiança em Deus, entender que Deus não permitiria aquela dor se não nos fosse necessária. Entendermos aquela dor como oportunidade de aprendizado, né, de renovação moral, de
de desenvolver virtudes, então aí seria a resignação. Lembremos sempre disso, amigos. Buscarmos essa obediência maior às leis divinas e também essa resignação, né? Essa aceitação ativa. Então a gente percebe que os bem-aventurados são aqueles que mostram sua fé, sua perseverança. Quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, não quer dizer que todos aqueles que sofrem sejam bem-aventurados, jamais. O Emmanuel fala bem isso em uma de suas lições, em várias, né, de suas lições. Porque imaginem, amigos, quantas pessoas que estão aflitas hoje por ciúme, por inveja. A pessoa tem uma aflição porque vê o outro prosperando e ela não se compara, ela acha que ela não tem o que o outro tem. Então ela fica aflita pela inveja. Como que esse poderia ser um bem-aventurado, né? Então nem todos aflitos serão esses bem-aventurados que o Cristo prometeu, né? Que serão consolados. Então, os bem-aventurados serão aqueles que mostram realmente sua fé, sua perseverança, sua confiança em Deus. E um grande exemplo desses bem-aventurados, lembrando rapidamente, foi aquele tão conhecido no meio espírita, Jerônimo Mendonça, ficou conhecido como Gigante Deitado. Lembrando rapidamente de sua história, Jerônimo Mendonça, quando jovem, era um jovem atlético, forte, saudável, mas que desde cedo começou a perder os movimentos do seu corpo. Ele foi paralisando o corpo, seu corpo foi paralisando a tal ponto de que ele se viu preso a um leito, a uma cama, sem mover nada do corpo. Ele movia apenas os olhos e a boca. E ainda teve problemas cardíacos, perdeu a visão. Era aquela pessoa que teria tudo, né, para reclamar da vida. E certa feita, Jerônimo visita Chico Xavier, levado por amigos para ajudá-lo em um problema que ele enfrentava. E o Chico, depois de ajudá-lo, diz a ele: meu filho, vença o coitadinho, porque ele tinha um problema que ele tinha muita dó de si mesmo. E isso aí acarretava problemas para Jerônimo. Diante da sua dor, ele sentia, né? Ele via que as pessoas tinham piedade dele, ele sentia muita dó de si mesmo. Então Chico diz a ele: meu amigo, vença o coitadinho, não deixe que as pessoas sintam pena de você. Seja mais alegre, brinque, cante, né? Confie em Deus. E a partir desse dia, amigos, Jerônimo deu uma guinada em sua vida. Ele, a partir dali, começou a fazer palestras espíritas. Ele era levado, né, com auxílio de amigos, em sua maca. Levavam sua maca até a casa espírita e ele falava deitado do amor pela vida. Vejam que exemplo. Esse é um dos maiores exemplos, e tantos outros, né, que conhecemos, daquelas pessoas que são realmente os bem-aventurados, que transformam a oportunidade difícil em bênção para o espírito, em luz para o espírito. Então eu quero aqui recordar agora de uma mensagem que Emmanuel apresenta no livro Pão Nosso, a mensagem 130, que ele comenta aquela frase que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então ele comenta assim: dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Compacta, porém, é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. Então, o que ele quer dizer com isso? Jesus nos convida a todos para buscarmos nele o consolo, o alívio, através do seu evangelho.
E Emmanuel diz: se nós vemos ainda na Terra tantos desesperados e oprimidos, é sinal que ainda não buscamos Jesus, que não atendemos a esse convite feito pelo Cristo, porque não era para ter tantos sofredores se tivéssemos já compreendido a mensagem de Jesus. Aí ele explica: é que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Olha que interessante isso, amigos. Jesus, então, espera que a gente vá até ele, ou seja, ele espera que nós tenhamos a iniciativa de buscar os seus ensinos no Evangelho, que a gente procure se esforçar para viver o quanto mais pudermos de acordo com os seus ensinamentos, que a gente faça um esforço para perdoar mais, para tolerar um pouco mais, para sermos mais fraternos. Ou seja, o convite está feito, a lição está ofertada a todos nós, mas ele espera um movimento de nossa parte. E Emmanuel está dizendo, né, que nem todos os aflitos pretendem renunciar àquilo que buscam, ou seja, muitos de nós ainda preferimos manter os velhos hábitos, as velhas atitudes equivocadas, tudo aquilo que nós buscamos, que pensamos trazer alegria, prazeres, euforia, mas que, na verdade, são escolhas muito lamentáveis que fazemos, que nos comprometem, que nos deixam aflitos. Então, Emmanuel conclui dizendo: onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Então, amigos, onde estão, né? Será que não tem aqueles que já percebem, que já se cansaram de tantas escolhas equivocadas, que já se cansaram de tantas buscas, né, menos edificantes, comprometedoras, que tiram a paz da alma? Onde estão aqueles que já conseguem entender que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida? Então, nós estamos recebendo muitos convites, muitos apelos para que a gente busque mais o Cristo, busque mais o seu Evangelho. E para a gente encerrar, então, essa reflexão, mais uma vez o professor Emmanuel, numa mensagem chamada Não te entregues à dor. E aqui nessa mensagem, que eu vou ler apenas um trechinho, o Emmanuel vai como que nos dar algumas orientações, como se fossem conselhos para um melhor proceder diante da situação difícil. Então ele diz assim: se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Olha que interessante, ele fala em desespero e lamentação. Ele compara, amigos, o desespero com um incêndio. Porque o incêndio realmente é assim, né? Em pouco tempo toma graves proporções, vai destruindo tudo rapidamente. Assim é o desespero quando nós permitimos que tome conta de nós. O desespero vai nos transformando rápido, fazendo com que a gente perca o controle sobre nossas emoções, vamos ficando, né, desequilibrados, sofrendo muito mais diante do problema. Então, evitar o desespero, primeiro ponto. E ele compara lamentação com o gelo. Eu penso que porque, diante da lamentação, é como se nós esfriássemos os nossos sentimentos, como se nós nos afastássemos do Criador diante da nossa rebeldia, né? Da nossa lamentação. Então, o que a gente compreende? Que a doutrina espírita não retira a nossa dor. Isso é importante.
Porque não é porque nós somos espíritas, porque nós nos dedicamos ao trabalho na casa espírita, que não enfrentaremos a dor. Não, não é isso. O espiritismo não retira a nossa dor. Mas o que ele contribui? Ele nos ajuda a evitar o desespero e a lamentação. Porque a partir do momento que compreendemos a justiça divina, a infinita misericórdia de Deus, quando nós compreendemos, por exemplo, que os nossos entes queridos que desencarnam precipitadamente não morrem, o espírito está vivo, muito mais vivo do que antes, que um dia nos reencontraremos. Quando compreendemos que as nossas dores não são castigo, não são acaso, mas são necessidades que, se bem enfrentadas, muito contribuirão para nosso progresso espiritual. Se tudo isso começamos a compreender com a doutrina espírita, com certeza evitaremos, né, o desespero e também a lamentação. E o Emmanuel encerra dizendo: recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Então, aqui nesse ponto, amigos, pode parecer um pouco estranho, né? A pessoa pode dizer assim: ah, mas bem nesse momento da vida que eu estou sofrendo tanto, eu vou ter que ajudar alguém ainda? E é interessante que todos os benfeitores espirituais sinalizam nesse sentido de que o trabalho é uma bênção, o trabalho no bem. Quando a gente tira um pouco o foco de nós mesmos e começamos a enxergar um pouco mais a necessidade do semelhante, isso vai nos ajudar a amenizar as nossas dores. Eu me recordo que sempre Chico, né, Chico Xavier, Divaldo Franco, sempre diziam que naqueles momentos mais difíceis da vida, quando enfrentavam provas mais ásperas, eles diziam que seus mentores espirituais aconselhavam a eles a visitar os lugares, né, mais carentes, os doentes, e eles percebiam que no contato, né, com aquelas dores, auxiliando aqueles que mais sofriam, eles percebiam que esqueciam dos seus problemas. Então era dando que se recebe, é como diz a oração, né, de Francisco de Assis. E o Emmanuel, nesse sentido, tem uma frase que gosto muito, que ele diz assim: o próximo é nossa ponte de ligação com Deus. Que bonito, né? É através do outro que nós chegaremos a Deus. Sozinho não chegaremos. É nessa troca, nessa convivência, nos ajudando mutuamente, que caminharemos juntos até Deus. Portanto, amigos e amigas, diante daqueles momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente percebe que parece que a cruz está mais pesada, busquemos em Jesus a força necessária. Naquelas horas de maiores dores, que a gente possa ouvir na acústica da alma aquela voz suave de Jesus quando disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que nós busquemos mais Jesus, para que encontremos mais paz e menos aflições em nossa vida. Que o Mestre nos abençoe. Muita paz a todos. Paulo Sampaio, de Bebedouro, trazendo o tema, linda a abordagem de bem-aventurados os aflitos. Paulo Sampaio, gratidão, gratidão, gratidão por sua participação aqui com a gente. E esperamos estarmos juntos mais uma vez muito em breve. Um grande abraço, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Muita paz a todos. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.